Boa noite, queridos. Graça e paz. Hoje de manhã eu estava melhor, mas durante o culto aconteceu um milagre aqui, uma transformação na minha voz. Então, a minha voz não continua a mesma, mas os meus cabelos continuam os mesmos. Que bom que você está aqui. Amém? Eu vou pedir a sua colaboração, a sua ajuda, para que você tenha paciência com a minha voz. Mas eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Pela manhã, nós estivemos falando sobre santidade, mas agora à noite vamos falar sobre o temor do Senhor. Amém? Repita comigo, o temor do Senhor. Isso. Vamos iniciar no Salmo capítulo 25, versículo 12 até o verso 14. São vários textos que eu separei para a gente poder estar lendo juntos, para falar sobre o temor do Senhor. Ok? E eu queria começar dizendo quais são os benefícios do temor do Senhor. O que o temor do Senhor ele faz para a sua vida, né? O que ele acrescenta na sua vida. E aqui em Salmos 25, de 12 a 14, nós temos pelo menos 3 características que o temor do Senhor ele traz para as nossas vidas. Diz assim o texto, Salmo 25, do 12 ao 14. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele, o Senhor, o instruirá no caminho em que deve seguir. Verso 13. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Verso 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Amém? Então, pelo menos, a gente começa vendo aqui nesse texto 3 benefícios ou 3 liberações de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Talvez você tenha perguntado alguma vez, como é que eu faço para descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida? Bem, o temor do Senhor, ele vai, verso 12, por favor, Wellington. Isso, o temor do Senhor, ele vai liberar para você uma capacidade de instrução. Ele vai te ajudar a saber qual é a decisão que você tem que tomar. Cada um de nós toma decisões, cada um de nós tem escolhas para fazer, às vezes escolhas mais difíceis, às vezes escolhas mais fáceis, mas o tempo inteiro nós temos escolhas. Escolhas, vou ficar, vou sair, vou entrar, vou ficar do lado de fora, vou comer, vou guardar, vou gastar. O tempo inteiro nós temos decisões. E o temor do Senhor instrui qual a decisão que você deve tomar. A segunda característica que o temor do Senhor traz para a gente, verso 13, traz uma prosperidade, mas traz uma prosperidade duradoura, uma prosperidade que não acaba. Né? Não sei se você conhece alguém que já teve muito dinheiro e depois empobreceu, ou cujo pai era rico, o pai tinha dinheiro, o pai tinha todas as coisas, mas não, o filho já não desfruta mais disso. Pois bem, a Bíblia então fala que o temor do Senhor traz prosperidade, que é essa característica de satisfação, de estar feliz, de estar bem, e é uma satisfação, uma prosperidade, uma liberação que vai acompanhar a vida daquele que tem e vai ser transferida para os seus filhos. O temor do Senhor. E ainda, o temor do Senhor libera alguma coisa que tem a ver com o sobrenatural. Libera os tesouros, verso 14, libera os tesouros mais secretos de Deus, libera os segredos de Deus, né? Então, como é que eu faço para conhecer a Deus? Conhecer a vontade do Senhor? A resposta está no temor do Senhor. Como é que eu faço para ter uma prosperidade que alcança a minha vida e não acaba? É o temor do Senhor. Como é que eu faço para ter a revelação do Senhor e conhecer os segredos de Deus? O temor do Senhor. Amém? Repita comigo, o temor do Senhor. Glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1,
Há uma conexão entre o que foi pregado hoje de manhã e aquilo que nós estaremos falando agora da noite. Paulo diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos, santidade, de tudo o que contamina o corpo e o espírito, santidade, aperfeiçoando a santidade. Aonde? No temor do Senhor. Então a pergunta é: de que maneira eu vou aperfeiçoar a minha santidade? Muita gente se sente sujo, muita gente se sente incapaz de estar na presença de Deus, muita gente se sente longe de Deus ou impuro. O próprio profeta Isaías, quando ele teve aquela visão no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías fala: eu vi o Senhor. E ninguém que vê o Senhor, ele consegue viver, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo impuro, é tanta sujeira. Mas de que maneira Isaías obteve um acesso àquilo que inicialmente ele seria incapaz de ter acesso? Através do reconhecimento, porque o temor do Senhor é o reconhecimento de que Deus é Deus e de que nós não estamos no tamanho ou na dignidade ou no caráter de Deus. Então, o temor do Senhor é essa ideia de que Deus é maior, de que Deus é mais poderoso, de que Deus é mais forte, de que Deus tem condições que nós não temos, de que Deus faz coisas que nós não conseguimos e podemos fazer, mas não apenas esse sentimento, mas também o entendimento de que Deus é capaz de fazer. O temor, ele agrega esses dois valores, um da nossa incapacidade e o outro da capacidade de Deus. Agrega o valor da nossa não condição, mas da condição que Deus nos dá. Amém, queridos? Por exemplo, de uma maneira muito prática, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho a mínima condição de falar hoje, e eu já noto uma melhora na minha voz. Por quê? Porque quando a gente entende a nossa incapacidade, mas ainda assim mantém uma condição de entender a capacidade de Deus de agir naquilo que nós somos incapazes, aí se estabelece aquilo que se chama o temor do Senhor. E o temor do Senhor libera a revelação de Deus, libera a prosperidade naquilo que nós somos e fazemos, e libera para o nosso coração a direção, o caminho que nós temos que tomar. O temor do Senhor é essa capacitação que Deus nos dá de aperfeiçoar a nossa santidade. Porque somos sujos, somos impuros. Não tem ninguém aqui que seja santo, pelo menos não de uma forma completa, mas potencial somos. A Bíblia diz: sede santos. Então, em potencial, eu sou um santo lutando contra o pecado. Em potencial, eu não pertenço a este mundo. Em potencial, Deus me separou para viver uma vida exclusiva para Ele. Mas na prática, eu ando na rua. Agora, antigamente eu usava o exemplo de olhar para a banca de jornal. Mas agora a banca de jornal, tadinha, né? Então você anda na rua, de repente você abre o seu celular e em 1 segundo ou 2 segundos você vai ver no teu celular alguma coisa que vai tornar o seu coração impuro. Você vai olhar para o lado, vai ver uma pessoa, vai tornar o seu coração impuro. Se você dirige o carro, alguma coisa no trânsito vai acontecer que vai tornar você impuro. Se você liga a televisão, conversa com alguém, para qualquer canto que você vai, a impureza, ela é tão comum que nós, temos contato com ela o tempo inteiro. E diante da santidade do Senhor, alguém pode falar: bom, então, se Deus é santo e eu não presto, se Deus é poderoso e eu sou fraco, se Deus é tudo e eu sou nada, quem sou eu para estar na presença do Senhor? Então é melhor eu nem me aproximar de Deus. É melhor, não vou na igreja porque eu não sou hipócrita. Não, eu não vou ler a Bíblia porque eu não sou capaz de entender.
Não, não é essa a resposta. Pelo contrário, a Bíblia então vem explicando que a santidade, ela vai sendo aperfeiçoada aonde, queridos? No temor do Senhor. À medida que eu reconheço o que Deus é capaz de fazer e a minha incapacidade, se estabelece o temor, e é esse temor que libera a minha condição de estar na presença do Senhor. Por isso que a graça de Deus, ela é fundamentada no temor que nós temos diante do Deus que pode todas as coisas, mas diante de um Deus que tem graça para liberar para cada um dos seus filhos. Então veja, se a gente quisesse falar aqui do temor e das suas características, a gente podia falar bastante coisa. Provérbios, capítulo 14, versículo 26 e 27, fala daquilo que o temor do Senhor faz em nossas vidas. E diz assim o texto, Provérbios 14, 26. Wilson, faz favor, meu filho, lê ali o 26 e o 27. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Uma grande população... 27, é o 26 e 27, por favor, Wellington. Isso. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Deixa aí. O que o temor do Senhor faz pela minha vida? Bom, o temor do Senhor me dá segurança. O temor do Senhor me afasta do quê? Das armadilhas. Das armadilhas da morte. Então, o que é uma armadilha? Eu acho que a armadilha é um troço cruel, né, queridos? Às vezes eu estou vendo um filme, e aí vejo lá no filme uns camaradas que vão pelo meio do mato, que é o habitat natural dos animais, e eles colocam ali armadilhas para pagar o animal. O animalzinho vem feliz da vida, passeando, olhando a natureza, né? Fazendo um barulhinho aqui, um barulhinho ali. De repente, sem perceber, aquele animal, ele é pego. Como diz o profeta Isael, do nada. A armadilha é aquela coisa que acontece na nossa vida, que chega de repente, de forma inesperada. É uma armadilha. Você não está esperando que aquilo aconteça. Você não está imaginando que aquilo pudesse acontecer, mas te prende, te amarra, te machuca, te faz refém. É uma armadilha. E a Bíblia fala que o temor do Senhor, além de ser uma fonte de vida, afasta de você as armadilhas da morte. Então, eu quero falar contigo sobre essa condição de compreender o que é o temor do Senhor? Dentro dessa perspectiva de que começa com a compreensão de que eu não sou capaz, mas Deus é capaz, então envolve uma rendição, envolve uma submissão a alguém que é maior, envolve um reconhecimento de domínio, de poder e de autoridade, envolve uma relação de inferioridade e de superioridade, na qual aquele que é superior liga, dá atenção, ele conecta com aquele que é inferior. O que é o temor do Senhor? É mais do que respeitar a Deus? Temer a Deus é mais do que respeitar. Significa dar a Ele um lugar de honra, um lugar de reverência, um lugar de primazia. Então, como que eu dou a Deus esse lugar de honra? Como que eu dou a Deus esse temor? O temor do Senhor faz tudo isso por mim. Mas de que maneira eu temo a Deus? Né? Às vezes a gente teme mais aquilo que a gente vê do que aquilo que a gente não vê. Por exemplo, uma vez, há muitos anos atrás, eu dei uma mensagem implicando com o pastor vascaíno. Isso é coisa antiga, irmãos, implicar com o vascaíno é uma coisa antiga, né? Eu me lembro que eu preguei uma mensagem que dizia o seguinte: você flamenguista vem andando pela calçada e vem contra você aquele monte de vascaíno, tudo, né, perigoso, tudo assim, alterado,
né? Tudo assim. E você tem o quê? Tem medo de enfrentar aquele grupo, aquela horda, né? Aquela turma, né? Então, o temor, ele envolve também esse medo, esse receio, mas às vezes a gente tem mais medo de enfrentar pessoas, coisas ou situações do que temer a Deus, né? Quantos aqui já tiveram situações de temor? Você vem andando numa rua não tão movimentada, numa rua deserta, e vem alguém na direção contrária, e o temor faz com que você mude de calçada, atravesse a rua ou volte. Quantos? A Drica estava me lembrando aqui de uma situação que ela estava vindo ali na calçada de Ipanema e vinha uma série de pequenos e violentos, né? E numa situação de impor temor, talvez de um propenso roubo, e quando ela viu aquilo, ela temeu e ela entrou numa loja. E depois ela ficou com temor de sair da loja, e quando passou um guarda, ela falou: o senhor pode me levar ali até meu carro, porque eu estou temendo o que pode me acontecer. O fato é que nós temos mais medo das coisas que nós vemos, porém, o Deus que nós não vemos, é a Ele que nós devemos temer, porque Ele é que está no controle de todas as coisas. E aí, nós limitamos o nosso temor àquilo que a gente enxerga, àquilo que a gente vê, àquilo que está dentro do nosso campo visual, campo tátil, campo da audição. E aí, surge a tal da ansiedade, porque a ansiedade, ela é precedida do temor. A preocupação, ela é antecedida do temor. O senso de derrota ou de destruição é antecedido pelo temor. O pavor ou a incapacidade de enfrentar é precedido pelo temor. Portanto, nós somos escravos daquilo que tememos. Nós nos tornamos pessoas cuja a vida é dirigida por aquilo que nós tememos. E aí a palavra de Deus fala: o temor do Senhor vai te ajudar a tomar as decisões, o temor do Senhor vai guiar a sua vida no caminho certo, não num caminho de morte. O temor do Senhor, pelo contrário, vai te livrar dos laços de morte. Então veja, a quem você teme é a essa situação ou pessoa que você vai se permitir ser dominado, e isso vai determinar tudo na sua vida. Tudo. Eu me lembro uma vez da Giovana pequenininha, nessa coisa de pai e mãe querendo educar o filho a comer, né? Porque se o Lucinho fosse meu filho, ele comia feijoada, irmãos, tenho certeza disso, né? E aí, querendo ensinar a Giovana a comer, eu não lembro muito bem o que era, mas não era brócolis, porque brócolis ela gosta, desde pequenininha, era alguma coisa que ela não gosta, era cenoura ou era beterraba, que a Drica adora essas coisas das cores no prato, né? Ela leu algum dia que tem que ter verde, vermelho, amarelo, então era cenoura ou era beterraba. E aí chegou aquele prato para a criança pequena falou: não quero, não gosto. E aí vem o pai e a mãe, naquela figura que impõe temor, e diz: você tem que comer, senão... O que uma criança pequena pensa quando um pai e uma mãe fazem isso? Imagina, é uma tortura? É o quê? Então veja, é o que acontece com cada um de nós. Quando nós tememos, nós agimos em submissão.
àquilo que nós temos medo, àquilo que nós tememos. Então veja, todas as vezes que você desobedece a Deus, significa que você não o teme. Porque se você temesse a Deus, por exemplo, chega um ladrão com uma arma, ou com uma faca, ou com um golpe, e ele fala, me passa, sei lá o quê, o seu celular, senão, ... Movido pelo temor de levar um tiro, de ser esfaqueado, de sofrer algum dano, você entrega aquilo que lhe custou. E há uma revolta, há um sentimento ruim dentro de você, de perda, mas pelo temor, você se rende. Então veja, nós vamos nos render, nós vamos entregar, nós vamos nos submeter àquilo que nós tememos. A Bíblia diz que é o temor do Senhor que vai te instruir qual decisão tomar, Salmo 25, repetindo, que vai trazer uma prosperidade duradoura, e que vai liberar a revelação dos tesouros mais secretos de Deus, só coisa boa. E de alguma forma, a nossa cultura, a nossa sociedade, né, nosso português, a nossa linguagem, acostumou a entender o temor como uma coisa ruim, como uma coisa imposta, como uma coisa que não é boa. E talvez alguém ouvindo, eu tenho que temer a Deus, se sinta até mal com relação a isso. Espera aí, mas Deus é bom, eu devo temer alguém que é bom. Daí a confusão do que significa o temor. E eu estou usando esses exemplos que são comuns em nossas vidas ou na nossa história, para mostrar o que é o temor. Temor é obedecer àquilo que o outro que tem poder, que tem influência, que tem domínio, manda. Temor é a incapacidade que eu tenho de reagir por respeito, por entender que eu sou menor, por entender que há mais força, mais poder. Então eu me submeto e obedeço. Isso é o temor. Então veja, quando que eu temo a Deus? Quando eu admiro a Deus, quando eu estimo a Deus, quando eu quero o que Deus quer, quando eu faço o que Deus quer que seja feito, mais do que aquilo que eu quero que seja feito. Isso é temor. Porque quando um bandido chega e aponta a arma, sai do carro, você fala, eu não quero sair. Aí o bandido fala, mas se você não sair, eu te mato. Você vai discutir? A Bíblia diz para você não discutir. A Bíblia fala, não resista ao homem mau, entrega. E aí, pelo temor à sua vida, pelo temor do que pode lhe acontecer, pelo temor das consequências, você se rende. Então veja, quando nós estamos falando de temor, nós precisamos entender que a capacidade de negar a si mesmo e não fazer o que você quer fazer, mas fazer o que Deus quer que você faça, mesmo que às vezes você não queira, isso é temor. Repita comigo, o temor do Senhor. Mais forte, outra vez. É disso que nós estamos falando. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é amoroso. E temer a Deus é ouvir aquilo que Ele fala e obedecer. Ouvir aquilo que Ele quer e querer aquilo que Ele quer. É acreditar naquilo que Ele diz, transformando aquilo que Ele diz como se fosse aquilo que eu também passo a dizer. Então veja, eu também vou detestar aquilo que Ele detesta.
Eu também não vou gostar daquilo que Deus não gosta. Eu também não vou aceitar aquilo que Deus não aceita. Eu também não vou apoiar aquilo que Deus não apoia. Temor é ter esse sentimento de eu sou menor, Deus é maior, Ele pode, Ele manda, eu quero o que Ele quer, eu faço o que Ele diz para eu fazer. E é esse temor que libera a minha vida e que me ensina qual é a vontade de Deus. Porque tantas pessoas têm dificuldade de conhecer a vontade de Deus. Por quê? Ah, pastor, eu já ouvi isso tantas vezes. Pastor, como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus? Bem, nessa noite, através da palavra do próprio Deus, Ele revela para você como é que você faz para conhecer a vontade dEle. Tema ao Senhor. O temor do Senhor vai te ensinar qual caminho você deve andar. Então veja, quando tememos mais do que tememos aos homens, nós estamos colocando Deus no lugar de superioridade. Temer aos homens é ficar alarmado, ansioso, impressionado, desconfiado diante daquilo que o homem faz, diante daquilo que o homem quer, diante daquilo que todo mundo faz. Eu fico vendo como nós precisamos da aprovação dos homens. E, ao mesmo tempo, como nós abrimos mão da aprovação de Deus. É impressionante como nós, por vezes, tememos mais ao homem. Por exemplo, já ouviu falar em moda? Moda? Está todo mundo aqui na moda hoje? Ou tem alguém arigó? Procura lá no Google, querido. Procura lá no Google. A gente quer ficar na moda. Por que a gente quer ficar na moda? Para ficar bonito. Bonito para quem? Para ficar descolado? Para ficar o quê? Para ficar destacado? Para sermos admirados. Admirados por quem? A gente começa a ver que nas nossas relações sociais, buscamos continuamente a aprovação dos homens. Eu até acho que é legal essa aprovação dos homens no que diz respeito à culinária. Sobretudo, se você quiser fazer um pudim de leite condensado e trazer para o pastor. Você faz o pudim de leite condensado, traz para o pastor, se for aprovado, eu vou falar para todo mundo e você vai ficar bem na fita, ok? Está combinado, eu acho que é justo, eu acho que é um negócio legal, pudim de leite condensado. Mas quem não gosta de fazer uma comida gostosa? E todo mundo falar, puxa, que legal, eu gostei. Todo dia 31, nós fazemos uma ceia de virada de ano aqui na igreja. Esse ano também faremos a ceia, do dia 31 para o dia 1º. Provavelmente você vai ser procurado depois, daqui a um tempo, para organizar o que você vai trazer, o que você pode trazer, enfim. Mas uma das características muito interessantes dessa ceia é que, por vezes, alguém faz um prato, um pernil, não, lombinho, como foi esse ano, lombinho, ou frango, e aí Chester. Aí perguntam para mim, pastor, você já comeu do meu Chester? Aí eu falo, eu já comi uma meia dúzia. Já comeu o meu? Já comeu a minha farofa? A gente quer a aprovação dos outros daquilo que a gente faz. Aliás, eu quero dizer para os filhos da verdade que eles estão aprovados. A comida de hoje foi espetacular, né? Feijoada linda, maravilhosa. Vai ter mais agora à noite? Feijoada à noite. Coisa de jovem, né? E por favor, comprem o feijão, levem para casa e abençoem os filhos da verdade que estão levantando recursos. Mas não é gostoso quando você faz uma coisa ou outra prova? Então veja, de uma forma ou de outra, nós buscamos agradar as pessoas o tempo todo. Queremos ficar bem na fita com todo mundo o tempo todo. Queremos receber o like, ou o coraçãozinho, ou sei lá o que vão inventar daqui para frente. E quando não temos a aprovação,
E quando não somos elogiados, e quando não somos destacados, isso nos dói, isso nos causa um sentimento de infelicidade. Só que o que está por trás disso tudo, e é muito sutil, é que acaba definindo o que eu faço, acaba sendo definido a roupa que eu uso, a cor do meu cabelo, quando você tem, a cor da minha roupa, o jeito da minha culinária, o que eu cozinho, acaba sendo definido o lugar que eu quero viajar, acaba sendo definido o lugar que eu quero ir, por aquilo que todo mundo diz que tem que ser, porque eu temo fazer diferente e não receber aquilo que eu entendo que eu quero receber, que é a aprovação. O temor do Senhor é fazer o que Deus quer que eu faça, para que eu receba o aplauso, o elogio e a aprovação do Senhor. Então veja, é impossível, diz o texto, agradar a Deus e agradar aos homens. Ou você vai agradar a um, ou você vai aborrecer ao outro. Não tem como. Não tem como um equilíbrio nessa conta. Ou você agrada a Deus, e aí as pessoas que também querem agradar a Deus vão te elogiar, vão dar um destaque a você. Ou você agrada aos homens, e aí as pessoas que querem agradar aos homens e desejam ser agradada pelos homens, vão elogiar você. Por isso que o temor e a santidade, um é aperfeiçoado no outro. O temor do Senhor aperfeiçoa a nossa santidade. Você está compreendendo isso, querido? Amém? Você está junto nessa? Está acompanhando? Então veja, o temor ao homem, diferente do temor ao Senhor, que livra da armadilha. Coloca lá, Wellington, Provérbios 29, 25. O temor ao homem. O que acontece com quem teme ao homem? Hã? Mas o temor do Senhor nos livra das armadilhas. Mas quem teme ao homem, cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Quem teme ao Senhor é livre das armadilhas. Então veja, a gente começa a ver que a vida, ela é uma vida feita por opções. De que você tem medo? A quem você respeita? Quem você obedece? E de uma forma muito clara, a proposta que essa igreja, esse ministério, ou que Deus está trazendo para a sua vida, é que você tema ao Senhor, que você busque ao Senhor, que você conheça o Senhor e agrade ao Senhor. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. Essa é a proposta que Deus tem para você. Isaías, capítulo 51, Wilson, o verso 7, e depois o 12 e o 13 na sequência, por favor. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. O 12. Eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, para que você esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente apavorado por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir. Pois onde está a ira do opressor? Então veja, é uma pergunta retórica. Por que você teme o homem, que é esse opressor, que está querendo, inclinado a te destruir?
e você se esquece do Senhor. Volta ao 12, por favor, o Wellington. Então, por que você teme homens mortais, que te oprimem, que te aborrecem, que te chateiam, que te ofendem, que te magoam, que te trazem ansiedade, aborrecimento, descontentamento? A proposta é que você escolha temer ao Senhor. Temei a Deus e vivei. Temer ao Senhor, agradar ao Senhor, ser livre das armadilhas. Então o profeta Isaías faz essa pergunta: por quê? Por que você teme? Agora, Levítico, capítulo 10, versículo 3, diz assim: Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Então, como que eu faço para me aproximar de Deus e para que eu tenha a revelação de Deus? Com o temor do Senhor. O que é o temor? É fazer aquilo que é maior, quem é mais poderoso, manda que eu faça. Por isso a Bíblia, em algum momento, ela fala para a gente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, vamos pular um pouquinho para Marcos capítulo 6, versículos 34, que vem falando, e eu vou caminhar para o final, podem vir o pessoal do louvor, Marcos 6, 34, quando vamos falar de como que a gente passa a temer ao Senhor. Marcos 6, 34 diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Vamos ler todos juntos. Porque eram como ovelhas. Jesus saiu do barco, viu um monte de gente, teve compaixão. Falou assim: compaixão, uma pena misturada com amor. Por quê? Porque aquela multidão era como ovelhas, sem pastor, sem ter quem guiasse. Pastor era aquele que dava direção para as ovelhas. Ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão. E qual foi a solução que Jesus apresentou? Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, o que eu quero dizer para você, que ovelhas sem pastor são aquelas ovelhas sem ensino, sem conhecer a palavra de Deus, sem saber o que diz na palavra, sem temer ao Deus da palavra e sem temer a palavra de Deus. E é por isso, queridos, que a palavra da verdade é que te faz ovelha, aproveitando aqui o nome da igreja, mas é por isso que a palavra da verdade é que te faz ovelha. O que me faz ser uma ovelha e ter Jesus como meu pastor? Aquele que não vai me deixar sentir falta de nada. É a palavra, é o ensino. É o ensino que eu recebi de Jesus. É o temor. Ele falou, eu temo, eu obedeço. É desse jeito. Então veja, Josué, capítulo 1, versículo 8, quando Moisés morreu, Josué substituiu, aí veio aquela orientação: nunca deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, de que maneira os seus caminhos prosperarão? Lembra que no início nós falamos que o temor do Senhor libera a prosperidade? Amém? Amém, queridos? Ovelhas sem pastor não conhecem o caminho, mas ovelhas que têm o ensino do Senhor conhecem o caminho da verdade. Ovelhas que temem aos homens andam apavoradas, mas ovelhas que temem ao Senhor obedecem ao Senhor e são livres das armadilhas da morte. Ovelhas que não conhecem o ensino de Jesus não sabem para onde ir. Por isso que Jesus ensinava suas ovelhas o tempo todo. Veja, Mateus, capítulo 9, versículo 35, por favor.
Diz o que ali no texto? Wilson. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus fazia o quê? Ele ensinava, ele pregava e ele trazia cura. Então veja, o que Jesus fazia o tempo todo? Ensinar. A pergunta que Deus faz para você nessa noite é: quem quer aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, e encontrar descanso para sua alma? Quem quer aprender do Senhor? Mateus capítulo 22, versículo 33, fala do que acontece com aquele que é ensinado. Fica admirado. O ensino de Jesus causa admiração. A admiração é um dos princípios do temor. Não adianta querer viver nesse tempo uma vida distanciada do temor do Senhor. Eu acho que o que está acontecendo agora, até pela dicotomia política que nós estamos vivendo, é de uma forma muito clara. Os que são a favor de um liberalismo, os que são a favor de um abandono das coisas de Deus, estão muito mais conectados. E os que querem as coisas de Deus, os que são a favor do tradicionalismo, estão muito mais conectados. Então essa dicotomia ela está muito mais intensa. Não tem como você navegar pelos dois tipos de mar, pelos dois tipos de oceano. Ou você é de Deus, ou você ouve a palavra de Deus, ou você teme a Deus, ou o temor do homem vai te engolir, ou o temor das coisas do mundo vai te fazer submergir. Para encerrar, eu quero ler apenas mais 4 versículos. 2 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, Wilson: quem permanece no ensino se torna ovelha. Continua, João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito, tenho ensinado, eu tenho mostrado essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O ensino do Senhor traz alegria. Está triste? Está chateado? Está chorando? O ensino do Senhor traz alegria para a sua vida. João, capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, qual palavra é igual à tua? A quem eu vou temer? Para onde que eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Conclusão, fique de pé. João capítulo 14, versículo 1. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Não. Mais alto. Não se perturbe. De novo, mais uma vez. Esse é o desafio desse tempo, crer em Deus. Crer em Deus. A Bíblia fala que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria, a fé de muitos secaria. Você crê em Deus? Você crê nas palavras do Senhor? Você é ovelha deste pastor? Você teme a Deus? É esse o desafio de Deus que vai tirar a perturbação da sua vida. Creia em Deus. Não é nenhum homem que vai tirar a perturbação da sua vida. Não é nenhum guru,
nem nenhum pastor, só Jesus Cristo tira a perturbação da sua vida. Então não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia em Deus, creia em Deus. E isso vai liberar uma vida em abundância sobre você. Amém, querido?